Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Pedro Araújo e quero trazer nesse dia um review aqui do livro do D.A. Carson, Memórias de um Pastor Comum, a Vida e Ministério de Tom Carson. Então nós vamos estar falando um pouquinho desse livro aqui. Espero que você veja aí direitinho. Então, gente, esse livro, como eu já falei, ele foi lançado aí pela editora Fiel. É um livro de D.A. Carson que conta a história do ministério, né, do seu pai, Tom Carson, Memórias de um Pastor Comum. E ele vai trazer nesse livro, na verdade, uma direção de como ter um ministério bem-sucedido, pois o próprio D.A. Carson é o fruto de um ministério bem-sucedido do seu pai, Tom Carson. É muito interessante quando ele coloca, né, Memórias de um Pastor Comum, a vida e ministério de Tom Carson. Agora imagine que ministério comum foi esse de Tom Carson, né? Que deu um fruto e tão significante que foi o seu filho D.A. Carson, hoje um dos maiores comentaristas, professores do Novo Testamento. Então, eu não consigo nem imaginar que pastor comum foi esse que por gerações tem sustentado aí realmente um ministério bem sucedido, fruto desse ministério bem sucedido. Bem, mas é muito interessante, irmãos, porque a editora Fiel foi quem lançou esse livro, e esse livro ele vai assim trazer no seu sumário alguns temas, a história, como foi desde o início o ministério de Tom Carson. D.A. Carson ele relata, né, o ministério do seu pai com muita clareza, trazendo ensinamentos da vida, de como esse homem de Deus tinha e desenvolvia a sua rotina ministerial, a sua rotina familiar, enfim, é muito fantástico. Então, no capítulo 1, primeiro vem um prefácio, né, prefaciado aí por algumas pessoas bem interessantes, alguns pastores, né, que traz esse prefácio, né, o próprio D.A. Carson é quem prefacia isso. E nós vemos no capítulo 1 o Canadá, uma descrição de Quebec, né? Então, aqui nós podemos ver que era a descrição de sua ida, né? Quebec foi onde ele iniciou o seu ministério. Era uma igreja de bilíngue, ou seja, uma igreja que tinha tanto pessoas de fala francesa como de fala inglesa. E Tom Carson ele realmente teve esse ministério em Quebec. Capítulo 2 vai falar sobre Tom Carson começo de vida de ministério. Então aqui vai relatar como foi a sua chegada, como foi a sua adaptação, o que aconteceu durante aquele início, né? Capítulo 3 vai falar sobre o trabalho francês em Montreal, que foi um trabalho implantado por Tom Carson. No capítulo 4 vai falar sobre as crises. Então, as crises do ministério, né, de Tom Carson, o que ele enfrentou, o que ele passou. Agora, o que me chama a atenção era a sua postura diante das crises. Um homem de oração, um homem de caráter, um homem que você não vê em momento algum ele reclamando de Deus, ele falando alguma palavra que ferisse assim a glória, a santidade, a soberania de Deus. Um homem totalmente devoto, humilde diante do Senhor. No capítulo 5 vai falar sobre os primeiros anos em Drummondville, né? Ou Drummond Valley, como alguns relatam. No capítulo 6 vai falar sobre o desânimo, o desespero e um voto. Então,
nesse momento, Tom Carso vai relatar, vai trazer a nós, na verdade relatado por D.A. Carso, o seu filho, esse momento de desânimo, ou seja, Tom Carso não era um grande evangelista e ele estava um pouco desanimado com o desenvolvimento da obra, com o crescimento da obra de Deus ali em Drummondville, e ele foi um momento que ele fez uma transição, onde ele sai agora do ministério propriamente local e vai ser um funcionário público, né? Então ele faz um concurso, ele passa e Deus abre uma porta, mas ele continua discipulando, evangelizando, visitando pessoas, mas ele agora passa a ser um funcionário público e um pastor auxiliar da igreja. No capítulo 7, a gente vai falar sobre esse funcionário público e o ministério do evangelho. Foi exatamente isso que vai relatar, que mesmo como funcionário público, ele usa isso para a glória de Deus, né? Ele usa o seu emprego, ele usa a sua função ali, né? De empregado como funcionário público para glorificar a Deus, para pregar o evangelho. Então ele discipula pessoas, visita pessoas, ele auxilia na igreja. Realmente ele continua sendo um ministro efetivo do evangelho. No capítulo 8 ele vai falar sobre seguindo em frente, transformação e crescimento. Então no capítulo 6 nós vemos o desânimo, o desespero, né, e o voto que ele fez diante de Deus ali por causa dos frutos que não estavam acontecendo. No capítulo 8 a gente vê esse homem de Deus agora retornando e dando muitos frutos, ou seja, o ministério dele, que não era tão frutífero, começou a dar muito fruto, começou a crescer, pessoas começaram a se converter, a se render aos pés de Cristo. Então realmente é assim algo que traz alegria no coração de Tom Carso. No capítulo 9 a gente vai ver os anos de Marg com Alzheimer. É muito interessante. Marg é Margaret, que era a esposa de Tom Carso, e uma certa vez ela estava passeando, né, pela calçada, então ela foi assaltada e conta no livro que ela caiu e bateu a cabeça, e por conta disso ela foi perdendo a memória, né? Ela foi perdendo a memória no decorrer do tempo. Ela tinha dificuldade de lembrar dos idiomas que ela tinha aprendido, do inglês, do francês, mas ela não conseguia se esquecer, ela não se esqueceu dos hinos, né? É muito interessante isso. Então, foi anos assim de dificuldade, onde ela perde a memória, chega um momento que ela perde a memória por completo. E no capítulo 10, terminando bem, ministério final e promoção para a glória de Deus. Então, assim, a gente vê que ele passa por esse tempo difícil, ele agora se dedica muito, é uma coisa que me chama a atenção também, é o cuidado dele, o amor dele por sua esposa, e ele cuida muito bem dela. E quando Marg morre, ele volta ao ministério, agora ele tem tempo de pregar em igrejas, evangelizar, discipular, mais tempo para se dedicar à obra, e ele volta ao ministério, e ele tem um ministério muito bem sucedido, né? E por isso que ele termina muito bem, e é porque assim ele volta realmente a seu ministério da igreja como pastor titular, e depois também ele assim, ele morre, né? E no capítulo de número 10 vai contar, né, como as pessoas admiravam, como as pessoas enviaram cartas, relatos, falando do quanto a vida de Tom Carso causou impacto nessas vidas. Casais que foram aconselhados, ajudados, auxiliados em suas crises por Tom Carso, assim, honrando, né, Carso
Tom Carso por todo o seu trabalho de evangelismo, de discipulado, de aconselhamento. É muito interessante. Uma coisa que eu acho que é um relato da vida, né, e do ministério de Tom Carso é como Tom Carso ele era muito preocupado com a fidelidade com relação ao ministério. Tom Carso nunca foi um grande pastor, assim, não no sentido de pastorear uma grande igreja. Tom Carso nunca pastoreou uma mega igreja, uma grande igreja. As suas congregações, as suas igrejas sempre nunca passou de 20, 25, 30 pessoas. Mas ele tinha algo como fundamental no seu ministério: a fidelidade à palavra de Deus. Isso realmente me chama a atenção, a sua preocupação de ser fiel, né? De realmente ser fiel no ministério da palavra, não realmente brincar com aquilo que Deus tinha confiado a ele. Então, um homem extremamente sério, né, que realmente se preocupava em pregar um evangelho genuíno, um evangelho realmente fundamentado, pautado, né, nas Escrituras. E a outra coisa que me chama a atenção é a sua vida particular, como ele cuidou muito bem da sua esposa, como ele cuidou muito bem da sua família, dos seus filhos. Então, ele cuida muito bem. E isso me chama realmente a atenção, o amor que ele tinha por Mark, o amor que ele tinha por sua esposa, o amor que ele tinha por seus filhos, né? Então, eu acho que realmente, resumindo aqui, o que torna um ministério bem-sucedido é realmente ser fiel, buscar uma preocupação, ter uma preocupação com relação à fidelidade, desenvolver um ministério fiel e realmente cuidar bem da nossa família. Então, era um homem de mente saturada pelas Escrituras, um homem realmente espiritual, um homem de oração, um homem de palavra, né? Um homem da palavra, melhor dizendo. Tem um relato aqui no final do livro que John Piper ele vai dizer assim: como pode a aplicação de uma mente saturada pela Bíblia a de dom e a vida saturada pela Bíblia a de tom, né? Produzir uma história útil para encorajar pastores? Desde que a mente seja levada por um rio de amor, porque a vida é do Pai dele. A isso acrescente um tipo de criatividade narrativa que você não sabia que Dom Carso possuía. É assim que funciona. Então, uma mente saturada pela Bíblia, a de D.A. Carson, né? E uma vida saturada pela Bíblia, a de Tom Carson. Há outro que comenta assim: Memórias de um Pastor Comum, A Vida e o Ministério de Tom Carson é um livro profundamente edificante e oportuno. Fidelidade, não números, não sucesso, não inovação, não relevância, mas simplesmente fidelidade é a marca aprovada do ministério do Evangelho. E essa mensagem aparece claramente desde a introdução até a conclusão dessa biografia. Bom, eu não diria que é uma biografia, mas esse relato, né, da vida e do ministério, né, de D.A. Carson. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado e que, se você tiver a oportunidade, compre esse livro. Você que é pastor, você que é missionário, líder, você que é cristão, esse livro vai te ajudar muito a enxergar princípios como fidelidade, amor à família e tantos outros, oração, devoção a Deus, perseverança, esperança. Então, que você possa ser tremendamente edificado e que esse vídeo possa servir de encorajamento para você acrescentar aí nas suas leituras essa obra maravilhosa, o livro de D.A. Carson, Memórias de um Pastor Comum, A Vida e o Ministério
de Tom Carso. Que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo.